E ia Jesus ensinando e pregando o Evangelho do Reino. Ouça os ensinos da Palavra de Deus, com o pastor Cirlei Santos. Deuteronômio, capítulo de número 3, versículo 23, está escrito assim: Também eu pedi graça ao Senhor no mesmo tempo, dizendo: Senhor Yahvé, já começastes a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua forte mão, porque que Deus há nos céus e na terra que possa fazer segundo as tuas obras e segundo a tua fortaleza? Rogo-te que me deixes passar, para que veja esta boa terra que está da além do Jordão, esta boa montanha e o Líbano. Porém, o Senhor indignou-se muito contra mim por causa de vós, e não me ouviu. Antes o Senhor me disse: basta, não me fales mais neste negócio. Amém? Que palavra que Deus falou a Moisés, hein? Moisés, não toque mais neste assunto. A conversa parou aonde? Aqui, Moisés. Eu sei que você está querendo muito, mas vamos parar com essa conversa, que essa conversa não vai adiante não. Moisés até tenta. Deus diz: sobe ao Monte Pisga, olha com os teus olhos para o norte, para o leste, para o oeste, olha para um lado, olha para o outro, porque vai morrer aqui, não passará esse Jordão. Josué vai agora continuar a caminhada, mas você não. Mas Deus, eu quero entrar na terra prometida. Deus disse: para com esse papo, rapaz, não adianta ficar conversando comigo não, porque tu vai morrer aqui mesmo. Tu vai ver a terra com os olhos, tu vai ver grandes coisas que eu prometi, tudo que eu falei eu vou cumprir, as grandes coisas que eu falei que eu iria fazer, eu estou fazendo, estou cumprindo, mas você só vai ver com o olho, mas tu não vai o quê? Tu não vai entrar não. Eu vou ler de novo essa atitude que Moisés tenta para com Deus. Vou ler mais uma vez. Também eu pedi graça ao Senhor no mesmo tempo, dizendo: Senhor Yahvé, já começastes a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua forte mão, porque que Deus há nos céus e na terra que possa fazer segundo as tuas obras e segundo a tua fortaleza. Rogo-te que me deixes passar, para que veja esta boa terra que está da além do Jordão, esta boa montanha e o Líbano. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim por causa de vós, e não me ouviu. Antes o Senhor me disse: basta, não me fales mais neste negócio. Amém? Eu vou ler mais uma vez agora o versículo 25, e você repete comigo num bom som em alta voz. Vamos lá. Rogo-te que me deixes passar, para que veja esta boa terra que está da além do Jordão, esta boa montanha e o Líbano. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim por causa de vós, e não me ouviu. Antes o Senhor me disse: basta, basta, não me fales mais neste negócio. Coitado do Moisés, não é? Queria viver grandes coisas, mas Deus disse: basta. Você viu eu fazer grandes coisas, mas tu não vai viver grandes coisas. Moisés, hein, igreja? Moisés, o homem que falava a Deus face a face, mas na hora de viver grandes coisas, Deus disse o quê? Basta, você não vai.
Mas Deus, eu rogo-te, eu te suplico, me deixa passar esse Jordão com esse povo. Deus disse o quê? Não basta. Para de conversa. Você não vai viver grandes coisas. Mas quem hoje está querendo aqui viver grandes coisas da parte de Deus? Quem crê que Deus pode fazer grandes coisas? Eu também creio, porque Ele fez no meio do povo e vai fazer também no nosso meio. E quem crê nele e obedecer a sua voz, vai viver grandes coisas em nome do Senhor Jesus. Então você que crê nesta palavra agora, desocupe as tuas mãos, coloque a Bíblia sobre o teu assento e usa as tuas mãos agora para dar a tua melhor e a tua maior salva de palmas para a santa palavra de Deus. Isso, aplauda com toda a tua força, igreja. Vai aplaudindo neste domingo, qual você veio adorar a Deus. Você saiu de casa debaixo de chuva, com frio, e veio adorar o Senhor que faz grandes coisas. Então começa a aplaudir esse Deus que faz grandes coisas agora. Começa a dar glória ao nome do Senhor. Começa a bendizê-lo agora. Isso, vai aplaudindo e glorificando, vai aplaudindo e dando glória. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Deus Santo, Deus querido e Deus bendito, meu Deus, nós estamos aqui reunidos nesse domingo para ouvir a tua voz e ouvir o teu Espírito. Meu Deus, os teus filhos enfrentaram o mau tempo, enfrentaram a chuva, o frio, para ouvir ao Senhor falar. Então que eu diminua e que eu desapareça nesse altar. Tome o teu lugar de honra, tome a boca do pregador, tome a vida do mensageiro. Envie esta palavra agora com virtude, com poder e autoridade, e que esta palavra penetre no profundo da alma e do espírito dessa vida, e faça nova todas as coisas, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Diga glória a Deus. Aplauda o Senhor mais e senta glorificando. Diga glória a Deus. Graças a Deus. Igreja, Moisés está totalmente angustiado agora, porque após 80 anos se passaram desde quando Deus falou com ele lá no Monte Sinai, quando ele pastoreava as ovelhas do seu sogro Jetro. Mais de 40 anos agora se passaram também desde quando ele foi ao Egito e libertou o povo. E quando Deus chamou, não é, o Moisés, para que o Moisés fosse ao Egito libertar o povo, então Deus havia falado ao Moisés o seguinte: Moisés, eu vi atentamente a aflição do meu povo no Egito, que está sofrendo. Os descendentes de Abraão no Egito estão sendo humilhados, pisando barro, vestindo de forma precária, são escravos, comem de forma precária, vivem de forma totalmente precária mesmo, uma vida miserável, uma vida terrível. Ainda fora isso, Moisés, todos os dias eles caem no chicote. Os seus exaltores estão chicoteando eles todos os dias. Faraó está humilhando poderosamente o povo descendente do Abraão. E Moisés, eu quero descer na terra para fazer grandes coisas na vida deste povo. Eles estão lá há 450 anos, vivendo essa vida medíocre e miserável. Mas é um povo que tem uma promessa minha sobre eles, porque eu prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, que eu faria da sua descendência numerosa sobre a face da terra. Eu disse para Abraão que eu faria da descendência dele grande, que eu iria fazer grandes coisas na descendência dele, que a descendência do Abraão seria como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. Seriam numerosos, grandes sobre a terra, e eles possuiriam
a herança dos seus inimigos. Ou seja, toda a riqueza, toda a vida abundante do povo da terra, por onde ele percorreu, na sua largura e no seu comprimento, eu prometi que daria a ele toda esta terra em possessão e herança. Eu prometi a Abraão e o seu filho Isaque, ao seu neto Jacó, que eu faria deles grandes sobre a face da terra, que eu iria fazer grande coisa. Mas eles não estão vivendo isso, eles estão vivendo agora a pequenez. Eles estão vivendo uma vida de humilhação. Eles estão sendo humilhados terrivelmente por Faraó e por seus soldados, que estão pisoteando, humilhando, chicoteando e dando não comida, ração. Porque a comida do meu povo lá é alho, é cebola, é pepino. Olha a comida que meu povo, os filhos de Abraão, o qual eu tenho uma aliança com ele, um concerto, olha a vida deplorável que eles estão vivendo, uma vida de sofrimento. Vamos voltar então aqui, 80 anos, quando Deus falou a Moisés no Sinai. Vamos lá no livro do Êxodo, capítulo 3, vamos voltar melhor 40 anos, porque aqui já no capítulo de número 3, já se passou os 40 anos que Moisés está nas terras de Jetro, seu sogro. Vamos lá no livro do Êxodo, capítulo de número 3. E assim que você encontrar, diga glória a Deus. Versículo de número 6 diz assim: e disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto porque temeu olhar para Deus na sarça ardente, ficou com medo. E disse o Senhor a esse Moisés, dizendo: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Era uma vida de sofrimento, igreja. Era um povo que tinha uma promessa de viver grandes coisas, mas estava vivendo o quê? Uma vida de humilhação. O povo de Deus tem promessa para viver grandes coisas. Os filhos de Deus foram chamados para viver grandes coisas, mas muitas vezes a pessoa acaba acomodando-se debaixo do jugo de Faraó, do que o sistema do mundo, ou até mesmo o diabo, implanta para a pessoa viver, e ela está acostumada a viver uma vida de pequenez, uma vida pequena. Ela pensa pequeno, ela, vou pensar coisas grandes, é isso mesmo, a minha vida é essa. Esse povo ficou 450 anos pensando como escravo, sim ou não? Com a promessa de grandes coisas sobre eles, é ou não é? Eles tinham uma promessa sobre eles, mas passaram 4 séculos e meio, 450 anos, com um pensamento de quê? De escravos, de pequeno. Não, somos pequenos mesmo, somos escravos, tá bom, pelo menos aqui a gente come, pelo menos é alguma coisa para comer. Mas eles têm uma promessa de viver o quê? Grandes coisas. Você tem promessa de viver grandes coisas de Deus aqui na terra. Você foi chamado por Deus com uma promessa de ser grande nessa terra, de ser alguém que tem a bênção de Deus. Mas foram passando os anos, você foi conformando-se com a vida que você está levando. Aí você não almeja coisas grandes, você não almeja coisas maiores, você não almeja coisas mais importantes. Para você, a vida que você está levando, o quê? Está bom, mas chegou uma hora que eles disseram: chega, já estou cansado de sofrer, já estou cansado de ser humilhado e comer isso todo dia. Porque comer feijão todo dia é muito bom, mas começa a comer isso a vida toda, uma hora você vai dizer: não aguento mais comer feijão. Comer carne é muito bom, mas começa a comer carne, só carne todo dia, que vai chegar uma hora que você vai dizer: não aguento mais comer carne, meu Deus do céu, não aguento mais, eu tenho que comer alguma coisa diferente, meu Deus.
E eles chegaram um momento, depois de 450 anos, disseram: não aguento mais. Aquela geração não aguentou. As outras anteriores disseram: está tudo bom. Talvez você é a geração da tua família que não está conformada em viver o que você está vivendo. Talvez o teu pai se acomodou, talvez os teus antepassados: está tudo bom, é assim mesmo. Mas você é a geração que Deus chamou para viver grandes coisas. Você é a pessoa que Deus preferiu escolher, e você tem que ser igual esse povo. Deus, já não aguento mais. É o que Deus está dizendo: Moisés, eu vi o clamor de quem? Deste povo. Eles querem viver grandes coisas. Moisés também, que agora já não é mais ninguém, porque enquanto ele estava no palácio de Faraó, ele era considerado um príncipe, e criado como um príncipe, junto com outro filho de Faraó. Ele era criado como um filho de Faraó, junto com o seu irmão, que era filho legítimo de Faraó, que a mãe deste menino criou Moisés como se fosse o filho dela. Mas quando Moisés descobriu que ele era um hebreu, descendente daquele povo que estava sendo humilhado e escravizado, Moisés se revoltou e acabou num acidente ferindo o homem e fugiu para Midian, aonde ele vai passar 40 anos. E agora Deus se encontra com Moisés, e Deus diz: Moisés, você faz parte daquele povo que tem uma promessa de viver grandes coisas. E aquele povo, Moisés, já clamou a mim e já não aguenta mais tanto sofrimento. Deus disse: eu ouvi, olha só, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exaltores, porque conheci as suas dores. Aquele povo, aquela geração, não aguentou mais. Talvez o teu pai ou a tua mãe, os teus avós, suportaram viver uma vida de sofrimento. Eles se acomodaram em não ter as grandezas de Deus na sua vida. Mas era um povo que tinha tudo para viver a grandeza de Deus, é ou não é? Mas eles falaram: não, está tudo bom aqui para a gente. Mas aquela geração disse: Deus tem uma promessa sobre nós de fazer grandes coisas. Não é para nós ficarmos aqui apanhando debaixo de chicote, sujando os nossos pés no barro, sendo humilhado e comendo comida que sobra da mesa de Faraó, comendo restos. Não, Deus, Senhor de Abraão, Senhor de Isaac, de nosso pai Israel, que nos trouxe a essa terra, livra-nos daqui, faz uma obra grande na nossa vida. Faça algo grande por nós, Deus. E Deus disse: Moisés, eu ouvi que o povo está pedindo para viver coisas grandes, Moisés, e eu desci para livrar este povo. Olha só no verso 8: portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios. Deus disse: agora vou fazer grandes coisas na vida deste povo. Escute o que Deus está te dizendo nessa noite. Deus quer fazer grandes coisas na tua vida. Deus desceu nessa terra para fazer grandes coisas. Ele veio neste mundo e pisou neste mundo com seus próprios pés no corpo de um homem chamado Jesus de Nazareno. Ele desceu nessa terra para fazer grandes coisas, porque ele disse: eu vim para que tenham vida e a tenham vida em abundância. Deus disse: eu desci na terra para livrar esse povo. Eu vou fazer grandes coisas na vida deles. Eu vou fazer, Moisés, algo tão grande que isso vai ficar marcado na história. Isso vai passar milênios, mas muitos irão falar desta grande obra que eu vou fazer na vida do meu povo. E de fato, o que Deus vai descer na terra, o que vai fazer, vai marcar. E já são passados mais de 3.000 anos. Mais de 3.500 anos se passaram desde quando Deus desceu no Egito, e até hoje se fala das maravilhas que Deus fez no Egito, sim ou não? E eu estive dentro do Museu do Cairo, e lá no Museu do Cairo tem uma pedra em areógrafo escrita na língua egípcia de 3.000 anos atrás, citando este acontecimento de que Deus fez coisas na terra do Egito. Tem outra parte desta pedra no Museu do Louvre, na França, escrito que um egípcio escravo operou e conduziu uma grande comitiva de escravos libertando do Egito. E esse escravo é o Moisés.
Quando Deus desce na terra para fazer grandes coisas, é para marcar uma geração e é para marcar a vida da pessoa. Talvez até hoje a tua vida está monótona, a tua vida está correndo sempre do mesmo jeito, a tua família sempre viveu as mesmas coisas, foi passando geração atrás de geração, e a tua família é uma família anônima e desconhecida. Mas hoje Deus te chamou nessa geração, Deus desceu nessa terra aqui para te fazer a diferença. Deus trouxe você até aqui hoje, neste lugar, para te dizer que Ele quer fazer grandes coisas na tua vida, de tal forma que não só vai marcar a tua vida, mas vai marcar toda a tua família, pois que toda a tua família vai conhecer que Deus é grande e poderoso para fazer coisas maravilhosas. Ele é grande para fazer coisas insondáveis. Eu desci, Moisés, na terra para fazer grandes coisas. E Deus vai dizer o que Ele vai fazer. Deus vai dizer: eu vou fazer coisas tão grandes, Moisés. E olha o que é, veja aqui no verso 8. Portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa. Grande coisa, eles nunca viram terra boa, viram só a terra do Egito. Deus disse: agora vocês vão ver o que é terra boa, é agora. Vocês vão viver coisas que vocês nunca viveram. Numa boa terra. E não é qualquer terra boa, não. Ela é larga, espaçosa. Uma terra que mana leite e o quê? E mel. A terra de delícias. Estão acostumados a comer restos que sobram da mesa do faraó? Avisam para eles que vai comer coisa boa. Nunca comeram coisas boas? Vão começar a comer. Só se alimentaram de pepinos, de cebola e de alhos. Esse foi o prato que eles contestaram a Deus no deserto. Pelo menos quando nós estávamos no Egito, lá pelo menos tinha pepino, cebola e alho. Era a ração que eles falou para Moisés que comiam. Porque Deus levou ao deserto e eles queriam comer carne. Deus disse: não tem problema, quer comer carne? Então vai cair em carne do céu. Deus enviou um monte de cordonizes para encher o arraial. Porque eles falaram: a ração pelo menos do Egito era melhor do que aqui no deserto. Porque no deserto não tem nada. Pelo menos lá tinha pepino, cebola e alho. Poxa, comer todo dia pepino, cebola e alho. Pepino eu até gosto, mas cebola e alho todo dia. E ainda lamber os beiços, dizendo: que maravilha, de delícia de comida. Agora você imagine também o hálito que ficava todo dia, né? Mastigando alho e cebola e dizendo: que gostoso. Era a ração. Eles eram escravos, não podia comer nada melhor. Comida boa era para o povo do Egito, para eles não. Para eles era o que sobrava. Porém Deus disse: agora eu vou fazer grandes coisas na vida de vocês. A boca de vocês vão encher de leite e de mel. Vocês vão comer a delícia, vocês vão aprender a comer em lugar bom. A terra é boa, larga, espaçosa. Vão fazer grandes coisas na vida de vocês. Casas cheias de bens, poços cheios de água, terra boa, casas edificadas. Olha só Deus prometendo isso para eles. Vamos lá, livro de Deuteronômio, capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 6. Deus está prometendo coisas boas para aquela geração que está cansado de viver a mesmice, que quer viver o quê? Grandes coisas. E você veio aqui na casa de Deus hoje porque você quer viver grandes coisas. Quem quer viver grandes coisas? Ou você vai continuar aí dizendo: tá bom viver do jeito que eu estou vivendo. Pastor, tá bom, tendo o arroz e o feijão, tá bom demais. Pastor, tendo uma sandalinha de dedo, tá bom demais. Pastor, pelo menos não estou tão ruim assim, né? É, claro. Mas você tem um Deus que pode fazer grandes coisas na tua vida. Você tem um Deus que é dono do ouro, da prata, possuidor dos céus e da terra, que quer fazer grandes coisas, que quer te dar grandes coisas, porque isso daqui partiu agora de uma iniciativa de Deus, querer fazer grandes coisas. Deuteronômio capítulo 6, e assim que você encontrar aí, diga glória a Deus. Versículo de número 10, diz assim: havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que jurou a teus pais,
Abraão, Isaque e Jacó, que te daria onde há grandes e boa cidade. Diga: Deus só faz coisas grandes. Deus é Deus de pequenas coisas? Sim. Amados, Deus faz coisas pequenas? Sim. Uma formiga, uma obra pequena Ele faz, um átomo, pequenas coisas. Mas olha só o universo que Ele criou também. Olha o tamanho do globo terrestre. Você tem que olhar e ver que o teu Deus é grande e faz coisas grandes também. Ai, pastor, é que eu sou acomodado, eu gosto de coisas pequenininhas. Amém, nós te respeitamos com teu pensamento, mas eu e você servimos um Deus o quê? Grande. E Jesus disse: se a tua fé é pequena, não importa, a tua fé, por mais que pequena que seja, pode operar grandes coisas, até mover um monte de um lugar para o outro. Deus faz coisas grandes. E olha ele dizendo: grandes e boas cidades que tu não edificastes, casa cheia, que maravilha, olha só, e casas cheias de todo o bem. Coisas grandes dentro de casa, igreja. Ai, pastor, eu estou bem com a televisão preto e branco, já passou há mais de 20 anos. Pastor, eu já estou acostumado. Pastor, gosto daquela coisa antiga, né? Tá, mas agora tem 4K, tecnologia nova, Deus que está fazendo isso tudo. Ou você acha que é o diabo que dá sabedoria ao homem para fazer as coisas? O diabo é criador de alguma coisa? O diabo não cria, ele copia. Quem é criador é Deus. O diabo é criatura. Como eu e você, ele é criado por Deus. Deus é a fonte de toda a criação. Então a pessoa diz: pastor, mas eu gosto da minha casa com pouco. Aí aquela geladeira amarela do tempo do meu bisavô. Não, pastor, que eu gosto desse. Coisas pequenas. Não, isso é vaidade. Não é vaidade você ter coisa boa, não. Vaidade é você ficar se gabando e prisando nos outros e não ajudando os outros. Se Deus te dá grandes coisas, leva as pessoas também a crescer e ter grandes coisas junto com você também. Mas não é pecado você ter grandes coisas, não. Deus está dizendo: olha, grandes cidades, cheias as casas de todo o bem, poços cheios, cavados que tu não cavaste, vinhas, oliveiras que tu não plantastes. E quando comeres e te fartares, guarda-te que não te esqueça do Senhor. Deus está dizendo: eu só quero que você não se esqueça de mim quando eu te dar coisas grandes. Porque quantas pessoas se esquecem de Deus quando Deus faz coisas grandes na vida dela, ou não é? Andou a pé a vida toda, Deus deu um carro, se esquece de Deus. Morou num casebre a vida toda, Deus deu uma casa de 10 cômodos, não aparece mais nem na igreja, porque ele se perde dentro da própria casa. A pessoa não tinha nada, era pequeno, Deus fez grande, começa a se ensoberbecer e humilhar todo mundo, a pisar em todo mundo, não ajuda ninguém. Deus está dizendo: eu só quero que você não se esqueça de mim, porque sou eu que faço as coisas grandes. Sou eu que engrandeço, é eu que pego o pobre que está no monturo e faço sentar com os príncipes dessa terra. É eu que levo a sepultura e sou eu também quem tira. É eu que enriqueço e sou eu também quem empobreço. Pois da minha mão está tanto querer quanto efetuar. Você serve, é esse Deus que tem poder de fazer grandes coisas na tua vida. Então a partir de hoje, meu irmão e minha irmã, comece a projetar coisas grandes na tua vida, porque Deus é poderoso não só para falar com você, mas cumprir tudo que tem falado na tua vida. Diga glória a Deus. Para de se pensar pequeno, meu irmão. Para de pensar como uma pessoa que está como os filhos de Israel, porque Deus vai libertar esse povo para viver grandes coisas, sim ou não? Mas no deserto o pensamento deles é de quê? De escravo. Vamos voltar para onde? Para o Egito, para as coisas pequenas. Tem gente que foi chamado para viver coisas grandes, mas está com um pensamento ainda de cabeça pequena. A Bíblia diz em Romanos: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento,
para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Pastor, qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Que você viva as grandes coisas de Deus aqui na terra. Agora depende como está a tua mente. Está ainda como de mundano, do escravo do Egito, que diz melhor é estar lá e viver essa vidinha? Ou você está olhando para a terra que mana leite e mel, coisa que os teus olhos nunca viram? Porque quem estava lá no Egito, inclusive Moisés, nunca viram aquela terra. Nenhum deles pisaram o pé naquela terra. Nenhum, inclusive Moisés. Deus está falando com Moisés ali no Monte Sinai, de uma terra boa, larga, espaçosa, que mana leite e mel, mas Moisés nunca foi lá. E o povo também não. Eles têm que imaginar como que é o quê? A terra. Eles têm que pensar que quão grande é o que Deus está falando. E Deus promete isso para eles, grandes coisas. Mas o que vai acontecer com Moisés e o povo? Nem Moisés e nem o povo vai entrar na terra que mana leite e mel. Nem Moisés, vou repetir, e nem o povo vão tomar posse da grandeza de Deus. Por quê? Eles não vão possuir essa grandeza que Deus está prometendo. Que Moisés vai orar a Deus agora, rogando e pedindo, e Deus disse: acabou a conversa, não tem conversa. Você não vai entrar. Você vai ver com os olhos, mas dessa grandeza tu não prova. Eu estou vetando você de tomar posse do que é grande. Porque Deus vai fazer isso com o maior profeta depois de João Batista. Porque o maior profeta nascido de mulher é João Batista, Jesus disse. Então Moisés é o segundo. Jesus é o maior de todos. Porque Deus chega para este homem, Moisés, o qual está dizendo: eu tenho grandes coisas para fazer, e Deus vai dizendo: não vai entrar na terra prometida. Qual foi o motivo de um homem que falava com Deus face a face, torna-se impossibilitado, mesmo rogando e orando a Deus? Deus diz: não, para com essa conversa. Veja aqui, vamos voltar então, porque Deus vai vetar. Deus é Deus de grande coisa, sim ou não? Deus não prometeu para Moisés que ia levar esse povo a uma terra boa, larga, que mana leite e mel, sim ou não? Deus prometeu grandes coisas para Moisés, porque Deus, eu sou o Deus de teu pai, ou seja, a promessa também é para quem? Para você. O Deus de teu pai, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus falou para Moisés lá no Sinai, naquela sarça ardente: a promessa de grandeza também é para quem? Para você. Você tem que provar a grandeza de Deus, Moisés. Antes de você provar, eu também tenho que provar a grandeza de Deus, amados. Não é só você, não. Eu tenho que viver a grandeza de Deus. A grandeza de Deus não é só para a tua família, não. É para você também. A promessa fala com Moisés também. Para Moisés. E olha só, Moisés vai ser impossibilitado. Capítulo 3, versículo 23, é onde nós iniciamos. 40 anos depois, agora nós estamos aqui, tá? Lá do Monte Sinai, onde Deus falou com ele que iria fazer grandes coisas, até aqui o capítulo 3, já se passaram 40 anos. E desde quando Deus o chamou, já são 80 anos. 80 anos quando ele fugiu do Egito e foi para terras de Midian, até o dia que Deus chamou, 40 anos. Quando Deus chamou ele no Monte Sinai, até aqui agora no capítulo 3, diante do Jordão, já se passou mais 40, então são 80 anos desde quando ele saiu do Egito, quase um século. Faltam mais 20 anos para completar um século. Mas olha só, Deus falou e está cumprindo. Vamos lá, Deuteronômio 3, verso 23, quem encontrou diga glória a Deus. Também eu pedi graça ao Senhor no mesmo tempo, dizendo: Senhor Yahvé, já começastes a mostrar, Moisés falando que ele orou a Deus,
há 40 anos atrás, quando isso aconteceu. Porque agora ele está rogando a Deus de novo, para que Deus permita. Senhor, já começastes a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua forte mão, porque que Deus há nos céus e na terra que possa fazer segundo as tuas obras e segundo a tua fortaleza, hein, Deus? Não há. Ele elogia a Deus, não há ninguém como o Senhor. O Senhor é grande, o Senhor é que faz grandes coisas. E aí no verso 25, rogo-te. Olha só o gemido da alma de Moisés dizendo: rogo-te, peço que me deixes passar. Deus, eu quero passar o Jordão com aquela geração de 20 anos para cima. Deus, me deixa eu atravessar esse Jordão por amor a ti, por amor ao Senhor, me permita, Deus. Moisés começa a chorar naquele momento ali, rogando a Deus, suplicando a Deus que Deus deixe passar o Jordão para que veja. Ele está dizendo: eu quero ver esta boa terra, eu quero ver esta boa terra que está da além do Jordão, para que possa ver. Olha só, rogo-te que me deixes passar para que veja esta boa terra que está da além do Jordão, esta boa montanha e até o Líbano. Por todo eu quero ver tudo o que o Senhor vai dar para a gente de grande. Eu quero estar lá dentro, eu quero comer do fruto dessa terra, eu quero tomar posse dessa bênção. Deus, permita-me, rogo-te. Isso aqui não é uma oração comum, não. Rogar aqui é o gemido da alma, é a dor da alma de um homem falando com Deus, dizendo: eu suplico em rogos, em prantos, em choro, em humilhação total diante de Deus, e implorando, peço, Pai, deixa eu atravessar. Porém o Senhor indignou-se, ele diz. Deus ficou muito irado comigo quando eu fiz essa oração. Deus indignou-se muito contra mim. Nunca tinha visto Deus antes tão irado contra a minha pessoa. Nunca tinha visto Deus irado contra mim. Ele está relatando o que aconteceu. Aqui é uma narrativa antes da morte. O livro de Deuteronômio é uma narrativa antes de Moisés subir ao monte Pisga e morrer. Aqui Moisés está escrevendo o último livro. Isso daqui Moisés está escrevendo, vai entregar a Josué o livro e sobe o monte para morrer. O livro de Deuteronômio, capítulo 32, nem é Moisés que escreve, é Josué. O capítulo 32 de Deuteronômio não é Moisés, porque Moisés subiu ao monte para morrer. Quem dá continuidade à escrita do livro agora é Moisés, é Josué. Então Moisés está relatando o que aconteceu naqueles 40 anos. Na verdade, Deuteronômio é uma compilação de tudo o que aconteceu. É um resumo do que aconteceu nos 40 anos no deserto. Ele está relembrando o povo de tudo o que aconteceu naqueles 40 anos. Então agora ele relembra o que Deus falou com ele quando ele foi solicitar a Deus, pedindo para que Deus permitisse ele atravessar o Jordão e entrar na terra e tomar posse da grandeza de Deus. E ele disse: Deus se indignou muito contra mim, por causa de vós, por causa do povo. Ele está dizendo: foi por causa de vocês que Deus ficou irado contra mim, e não me ouviu. Moisés está dizendo: Deus, nunca vi Deus não ouvir a mim, mas dessa vez ele não o quê? Me ouviu. Deus não quis me ouvir, e ainda ficou indignado. Antes o Senhor me disse: basta, não me fales mais neste o quê? Negócio, não vamos conversar desse assunto de tu entrar na terra prometida e tomar posse daquilo que está lá. Mas Deus, eu quero. Moisés, cessa ali o assunto. Já resolvemos isso aonde? Lá em Meribá. Já resolvemos isso quando você não deu ouvidos à minha voz. Isso já está mais do que resolvido, Moisés. Mas Deus, eu quero tomar posse de grandes coisas. Já está resolvido. Escute o que eu vou te dizer. Querer não é poder. Tem muita gente que quer viver grandes coisas de Deus, mas não podem viver grandes coisas de Deus. Querer não é poder. Deus quer fazer e pode fazer grandes coisas. No entanto, nós até queremos, mas por causa de algumas atitudes nossas, nós somos impossibilitados de viver grandes coisas de Deus. Não é que Deus não quer fazer, Ele vai fazer porque Ele é Deus.
mas ele vai impossibilitar de você viver tais coisas. Ele vai dizer: não basta, não vai, ponto final. E Deus disse: sobe ao cume do Pisga e levanta os teus olhos ao ocidente, ao oeste e ao norte e ao sul e ao leste, ao oriente, e vê com os teus olhos, porque não passarás o quê? Este Jordão. Deus disse: sobe ao Monte Pisga, de lá tu vai ver tudo o que eu falei há 80 anos atrás. Vai lá no Monte Pisga e vê tudo o que eu falei para Abraão, para Isaac, e para quem? Para Jacó, e o que eu falei para você há 40 anos atrás, lá na sarça ardente. Vê tudo o que eu fiz. Tu vai ver, mas tu não vai o quê? Passar. Moisés está mal resolvido com esse negócio. Ele está tão mal resolvido e tão indignado com o povo. Ele está tão triste, porque ele vai citar isso só aqui em Deuteronômio 3 vezes. Olha só no capítulo de número, volta aqui comigo no capítulo de número 1. Olha só, verso 37, olha, relatando esse assunto de novo. Isso não está digerido em Moisés, não. Ele não está engolindo o fato, ele não aceita essa ação de Deus de impedi-lo de viver grandes coisas. Tudo que ele passou, toda a batalha no Egito, todo aquele sufoco no deserto que ele passou, e Deus chega agora para ele e diz o quê? Tu não vai passar? Ele está indignado com isso, ele está inconformado, ele não está digerindo isso. Olha só, Deuteronômio 1:37. Também o Senhor se indignou contra mim por causa de vós, dizendo: também tu lá não quê? Entrarás. Lembra que Deus falou comigo lá também, lá atrás? Ele está falando com o povo, que Deus disse: tu também não entrarás, igual o povo. O povo não vai entrar, Moisés, mas tu também não. E ele está indignado com isso, Moisés. Aí no capítulo 3 aqui, ele novamente fala a oração que ele fez. E Deus me disse: basta. E ele, antes de morrer, subindo ao monte para ser sepultado pelo próprio Deus, ele novamente vai citar. Olha só a indignação de Moisés com isso. Eu quero que você veja isso. Vá comigo lá no livro do Deuteronômio, capítulo de número 32, que é o Josué, já que já está junto com ele relatando, porque agora ele vai subir o monte, porque Deus vai mandar ele subir ao monte para morrer. Olha agora Deus dando uma ordem para ele: sobe ao monte porque tu vai morrer agora. Mas Deus, não, sobe o monte, acabou. A tua estadia aqui na terra chegou. Senhor, mas eu não estou fraco. Não importa, você está bem fisicamente, mas chegou o linear da coisa. Ele está bem. Moisés nunca enfraqueceu, nunca enfraqueceu. Olha só, capítulo de número 32, verso 48. Quem encontrou, diga glória a Deus. Depois falou o Senhor a Moisés naquele mesmo dia, dizendo: sobe ao monte Abarim, o monte Nebo, que está na terra de Moabe, defronte de Jericó, e vê a terra de Canaã, vê a grandeza minha. Nossa, isso daqui é de cortar, é ou não é? Vê a minha grandeza. Eu falei que ia fazer grandes coisas, não falei? Eu não falei que ia dar essa terra ao povo? Eu não falei a Abraão, a Isaac e a Jacó, esse povo no deserto? Mas nem o povo creu e nem tu. Tu falou comigo face a face, mas nem você creu na minha palavra, me desobedeceu. Olha só, Moisés, hein? Moisés. E Deus fala para ele: sobe ao monte que tu vai morrer, que darei aos filhos de Israel por possessão. E morre no monte, sobe e morre. Lamentável, sim ou não? Pronto para viver grandes coisas, mas Deus disse: não vai o quê? Viver. Você vai ver os outros viverem, mas você não. Você vê que Deus não faz acepção de pessoas, não tem esse bonitinho e nem essa bonitinha? Pode ser Moisés, se não fazer o que ele manda, não verá grandes coisas. Você pode ficar se remoendo por dentro, você pode até ficar contrariado, mas tem coisas que você jamais vai poder mudar quando Deus tomou a decisão direta e decidiu que não vai viver, e ponto final.
Não tem homem na terra que pode fazer reverter o que Deus decide sobre alguém. Quando Ele decide que a pessoa não vai viver tal coisa, Ele diz, não vai, e ponto final. E olha o que Deus continua a dizer, e morre no monte, ao qual subirás. Recolhe-te ao teu povo como Arão, que morreu logo atrás, porque Arão também morreu antes de entrar, porque Arão estava na mesma situação que Moisés. Você vai descobrir porque Moisés não vai entrar na terra prometida. Olha só, morreu no Monte Or e recolheu o seu povo. Porquanto, olha agora que Deus dando a resposta, porque Ele quer saber. Porque eu não vou tomar posse das grandezas do Senhor? Porque eu não vou viver isso? Porque eu não posso atravessar o Jordão? Porquanto prevaricaste. Circule a palavra prevaricar. Deus está dizendo, sabe por que tu não vai entrar? Porque tu é prevaricador. Você prevaricou contra mim no meio dos filhos de Israel, nas águas de contenção, em Cardes, no deserto de Zim, pois me não santificaste no meio dos filhos de Israel. Pelo que verás a terra diante de ti, porém não entrarás nela, na terra que darei aos filhos de quem? De Israel. Tu não vai entrar. Tu quer saber por quê, Moisés? Porque tu prevaricastes contra mim diante do povo. Pastor, o que é prevaricar? Faltar com o dever, não cumprir com o dever. Você não cumpriu com o dever que deveria cumprir para comigo diante do povo. Pastor, mas o que foi de tão assim que Deus não gostou da atitude de Moisés? As águas de Meribá. Pastor, o que é águas de Meribá? Água da contenda. Meribá quer dizer contenda, porfia, teima. Meribá em hebraico quer dizer isso, porfiar, teimoso, pessoa que insiste, que fica dizendo Deus disse que não e ela fica insistindo. Porfiar é teimoso, a pessoa teimosa. Então Meribá foi as águas da contenda, da porfia, da teimosia. E em Meribá Deus deu uma ordem a Moisés, porque o povo ficou murmurando. Nos trouxe nesse deserto para nos matar de sede? Nós vamos morrer aqui nessa terra? E Deus disse, faz o seguinte, chama Arão teu irmão. Por isso que Arão também vai morrer antes de entrar na terra prometida. Chama Arão teu irmão. Chama toda a congregação dos filhos de Israel e leva para diante da rocha. Pega a tua vara, ao qual você fez os 10 sinais no Egito, a qual você usou ela para ferir as águas em Rifidim, e saiu água da rocha, você ferindo com a vara, mas dessa vez tu não usará a vara, dessa vez você vai falar a pedra, e a pedra vai dar água, e o povo beberá e os animais. Essa é a minha ordem, Moisés. Moisés chamou Arão, pegou a vara, reuniu o povo, chegaram diante da rocha, e Moisés diz, ô povo rebelde, povo desobediente, podereis nós tirar água dessa rocha? Aí Moisés, em vez de falar a rocha, Moisés pegou o cajado e feriu a rocha abriu e saiu muitas águas e eles beberam e saciaram. E Deus apareceu naquela hora e falou, não gostei. Vamos lá no Números capítulo 20? Olha só, aquela atitude de Moisés custou o direito de viver a grandeza de Deus. Algo que talvez pareça simples para você, mas diante de Deus, meu irmão, se Ele mandou, faça, obedeça. Números capítulo 20. E assim que você encontrar, diga glória a Deus. Verso 11, então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os animais. E o Senhor disse a Moisés e a Arão, porquanto não me crestes em mim. Vocês não creram em mim. Eu falei para você ferir a rocha, não é para você bater. Tu não acredita que tu falando a rocha poderia dar água? Por que tu pegou a vara e bateu na rocha, Moisés? Para me santificar diante dos filhos de Israel. Por isso não meterei esta congregação na terra que lhes tenho dado. Vocês não vão entrar na terra. Vocês vão ficar de fora. Você junto com essa congregação, junto com esse povo. O povo é rebelde? É. Mas tu também não fez o que eu mandei. Moisés, deixa eu te dizer, meu irmão, pode ser pastor, pode ser bispo, apóstolo, pode ser membro, pode ser quem for. Não fez o que Deus manda, não tem como viver grandeza de Deus. Não pensa essa que Deus, é porque esse ou aquele, não tem esse bonitinho não.
Eu, Senhor, não faço acepção de ninguém. Todos diante de Deus é visto de igual modo. A palavra de Deus deve ser obedecida pelo líder, pelo pastor, pelos obreiros, pelos membros, pelo povo, não importa quem seja. Quem quer obedecer a palavra de Deus, a estes Deus faz grandes coisas, porque Ele disse: se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Se vós ouvirdes as minhas palavras e obedecerdes, será como o homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Veio o vento, veio a tempestade, veio as guerras, veio as lutas, deu sobre aquela casa, e essa casa não caiu, porque não é ouvinte, mas é praticante da palavra de Deus, não é prevaricador. Quer viver grandes coisas? Aprenda a obedecer a mínimas coisas que Deus te fala. Se não aprendeu a obedecer as mínimas coisas, não está pronto para viver grandes coisas. Prevaricar quer dizer isso, faltar com o dever. Uma coisa simples, parece banal, mas Deus disse: acabou a conversa, tu não vai entrar e o quê? E ponto final. Ponto final, tu vai ver com os olhos. Quem é prevaricador, quem não anda fazendo o que Deus manda, só fica vendo as coisas com os olhos e nunca pode ter. Vai no mercado, só vê as coisas boas para comer, mas não podem comprar, porque é prevaricador. Porque em Isaías 1,19 diz: se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Vê com os olhos, mas não pode tomar posse. Deus disse: tu vai ser salvo, Moisés, mas a herança aqui na terra, não. Pode até ser salvo, mas viver as grandezas de Deus aqui na terra, não vive. Jesus disse que não veio trazer só salvação, Ele veio trazer vida, e vida com abundância. A grandeza da salvação e a grandeza de vida aqui na terra. Então, quando você é prevaricador, você só fica vendo as coisas, é ou não é? A pessoa passa e fica só olhando, vai na loja, só fica no shopping dando volta, só vendo vitrine. Nunca pode comprar nada, só vê com os olhos.